O estoicismo está acessível a todas as pessoas, independentemente de sua classe social, condição financeira, cor da pele, escolha de sexualidade ou nível de inteligência. Um exemplo disso é Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, que viveu como escravo por mais de 30 anos antes de conquistar sua liberdade, e Marco Aurélio, um imperador pertencente a uma das famílias mais ricas de Roma. Ambos estudaram a filosofia estoica e a aplicaram em suas vidas, buscando a virtude e o controle de si mesmos. Eles combateram os vícios, como a luxúria, a ganância, o descontrole e a ansiedade, disciplinando suas mentes para lidar com os medos e preocupações sob seu controle. Aprenderam a aceitar e ser indiferentes às coisas que não estavam sob seu controle, como o clima do dia seguinte. Não podiam controlar as ações dos outros, mesmo que fossem pessoas próximas, da família ou de dentro de casa. Não controlavam a sociedade ao seu redor, nem o julgamento e as opiniões dos outros sobre eles. A única coisa sob seu controle era eles mesmos, suas vontades, intenções e ações. Aprendendo a reagir ao que lhes acontecia, todos nós temos a capacidade de controlar nossas emoções e reações. O estoicismo é a filosofia que nos ensina a fazer o que é correto, independentemente das circunstâncias, assumindo total responsabilidade moral por nossas ações. Disciplinamos e treinamos nossos sentimentos para agir de uma forma que evite a vergonha, a desonra e a autoindulgência, sentimentos todos arraigados pelos vícios. A vida de Marco Aurélio prova como o estoicismo pode nos guiar a lutar contra os vícios e nos conduzir ao caminho da virtude. Antes de prosseguirmos com as lições deste vídeo, quero pedir que você comente qual é o seu vício e a data em que está assistindo a este vídeo. Essa simples declaração é um poderoso passo de coragem para romper qualquer vício que possa afetar sua vida. Coloque na agenda do Google ou no calendário do seu celular para voltar a este vídeo e avaliar o progresso que alcançou. Comprometa-se verdadeiramente com essa transformação, pois aquele que não transmite luz cria sua própria escuridão. Marco Aurélio foi imperador de 161 d.C. a 180 d.C. Como imperador, era o governante absoluto do mundo durante esses 19 anos. Ele poderia ter se entregado a todos os seus vícios, loucuras e impulsos, o que era comum e aceitável para os imperadores antes dele. Poderia ter desviado todo o dinheiro do mundo para sua fortuna pessoal, poderia ter feito sexo com qualquer pessoa a qualquer hora e em qualquer lugar, poderia ter desfrutado de todo o luxo e ostentação do mundo, das melhores roupas e comidas. Sua palavra era lei, e ele tinha o poder de se vingar, punir e até matar sem colher qualquer tipo de consequência. Poderia ter ficado bêbado todos os dias, com todo tipo de bebida da melhor qualidade, sem qualquer tipo de restrição. Apesar do poder absoluto que Marco Aurélio possuía, sua vida foi um exemplo de como somos capazes de resistir às tentações e lidar com as dificuldades e circunstâncias da vida sem nos entregar ou nos acorrentar aos vícios. Ele não cedia ao desejo de satisfação imediata, tanto dos prazeres momentâneos que cada vício proporciona quanto dos impulsos que nos motivam a cometê-los. A lição que Marco Aurélio nos ensina é que a capacidade de resistir pode ser cultivada e tornar-se um hábito positivo em nossas vidas. Para os estoicos, qualquer virtude que seja acessível a um ser humano é acessível a todos nós. Ou seja, se Marco Aurélio conseguiu resistir a todas as tentações que o poder lhe oferecia, nós, que em nossas vidas claramente somos dotados de muito menos poder, também podemos. Todos nós temos uma natureza racional que nos permite controlar nossos sentimentos, nosso comportamento, nossas ações e relacionamentos com os outros. Marco Aurélio se disciplinou durante 19 anos e escreveu para si mesmo, buscando uma conduta digna em seu diário, mais tarde publicado como Meditações. É nesse diário que nos baseamos para falar dos vícios e como eles nos aprisionam. Vícios inofensivos seriam como ignorar um elefante rosa na sala da sua casa. Dependendo do tamanho da sua casa, você nem conseguiria entrar na sala com ele lá. No entanto, um simples pernilongo pousado silenciosamente na parede do seu quarto pode passar despercebido, até você acordar no dia seguinte todo picado e coçando desesperadamente. Os vícios inofensivos frequentemente funcionam da mesma maneira. Convivemos com eles quase sem perceber,
porque muitas vezes não conseguimos nem identificá-los claramente. Quando finalmente notamos, tendemos a minimizá-los, convencendo a nós mesmos de que são apenas distrações inofensivas. No entanto, como o pernilongo silencioso que nos ataca durante a noite, esses vícios podem se revelar prejudiciais quando menos esperamos. É uma lição poderosa sobre como devemos estar atentos aos vícios que espreitam em nossas vidas, mesmo que pareçam completamente inofensivos, como fazer compras para desestressar, ver um pouco de pornografia para entrar no clima, reclamar de alguém do trabalho, criticar seu cônjuge ou alguém da sua família, procrastinar um trabalho difícil, comer fast food em vez de fazer uma comida saudável, tomar café a cada meia hora, ficar horas nas redes sociais e inevitavelmente comparar sua vida com as vidas perfeitas que são postadas. Parecem ações simples do nosso dia a dia, longe dos vícios e da imagem de pessoas viciadas que temos na nossa lembrança ou vemos na TV. Mas esses hábitos têm o poder de te acorrentar silenciosamente muito antes de os reconhecermos como vícios. Nas palavras de Marco Aurélio, ladrões, pervertidos, assassinos e tiranos reúnem-se para sua inspeção. Seus supostos prazeres. Marco Aurélio nos adverte sobre um perigoso caminho que muitos seres humanos trilham ao dar destaque aos vícios em sua vida. Essas palavras ressoam como um aviso, já que os vícios podem ser verdadeiros ladrões da virtude e da felicidade. Quando você se permite que prazeres passageiros e prejudiciais dominem sua vida, como ceder a indulgências ou comportamentos autodestrutivos, você, sem perceber, está construindo um caminho rumo à própria ruína moral. Não permita que essa armadilha te capture. Comece fazendo escolhas que te conduzam ao sucesso e à felicidade duradoura. A busca implacável por prazeres momentâneos muitas vezes nos leva à perdição. Se sentir aliviado e feliz na vida apenas quando você faz compras, gastando dinheiro em coisas que não precisa, você voluntariamente está condicionando sua felicidade ao ato de comprar. Se você usa a pornografia como o único combustível de satisfação sexual e para se sentir amado, vai ser difícil ter uma conexão emocional e construir um relacionamento saudável no mundo real com uma pessoa de verdade. Se para se concentrar você precisa tomar várias xícaras de café por dia, está apoiando sua produtividade na cafeína, mesmo quando sua mente e seu corpo têm capacidade intrínseca de se concentrar e produzir. Quando você se entrega a um ciclo incessante de críticas e reclamações, acaba desenvolvendo um vício nesse comportamento. Consequentemente, em qualquer ambiente e situação em que você se encontre, seu cérebro vai procurar automaticamente motivos para se queixar ou criticar, alimentando esse padrão destrutivo. Marco Aurélio nos diz: sempre que você estiver prestes a encontrar um defeito em alguém, pergunte-se o seguinte: qual é o meu defeito que mais se assemelha ao que estou prestes a criticar? A crítica e a reclamação são vícios silenciosos, mas muito destrutivos. Quando você evita constantemente tarefas difíceis, como estudar para um exame ou concluir um projeto, em favor de atividades mais fáceis e menos produtivas, está diminuindo sua capacidade de enfrentar as adversidades e demandas da vida. Quanto mais dependente de fast food você for, mais difícil será mudar seus hábitos e se tornar uma pessoa saudável. Se você passa muito tempo nas redes sociais, principalmente comparando sua vida com a dos outros e se sentindo inadequado, pode afetar negativamente sua autoestima e bem-estar mental. Essa busca por validação nas redes sociais pode se tornar viciante e prejudicial para a saúde mental. O perigo dos vícios reside no fato de que eles nos seduzem com promessas passageiras de satisfação, mas no final deixam um rastro de devastação, corroendo nossa capacidade de viver uma vida virtuosa e significativa. O prazer pode se transformar em castigo, e a autodisciplina se destaca como uma poderosa ferramenta para combater essa armadilha. É ela que nos guia como um aliado determinado na luta contra os vícios, nos auxiliando a manter o equilíbrio e alcançar um modo de vida mais saudável e virtuoso. Segundo Marco Aurélio, escava dentro de ti, é lá que está a fonte do bem, e esta pode jorrar continuamente se a escavares sempre. A autodisciplina é uma jornada desafiadora, sem sombra de dúvidas. No entanto, é crucial compreender que o autocontrole está intrinsecamente ligado à capacidade de resistir à tentação. Quando conectamos a tentação do vício com suas consequências negativas, ele perde parte do seu poder sedutor. Isso significa reconhecer que ceder aos vícios frequentemente traz resultados muito piores do que resistir a eles. Agora,
Pense em um vício que você tenha e tente listar os resultados de sempre se render a ele. Pegue seu bloco de notas no celular ou um pedaço de papel e divida-o em 2 colunas, uma para os benefícios secundários e outra para os resultados prejudiciais. Os benefícios secundários são como pequenas recompensas que o vício nos oferece. Ao procrastinar uma tarefa, você pode ganhar algum tempo livre, receber a atenção de alguém, mesmo que seja para te cobrar pelo atraso, ou até mesmo evitar grandes responsabilidades e compromissos. Por outro lado, os resultados negativos incluem não alcançar suas metas, nunca terminar nada que você começa e a perda da sua autoconfiança. Depois de preencher as 2 colunas, você perceberá que, por mais que os vícios aparentemente inofensivos ofereçam recompensas passageiras e momentâneas, essas recompensas não se comparam ao sentimento de realização que poderia ser alcançado se você os eliminasse. Pensando assim, o próprio ato de se controlar se torna uma fonte de satisfação e realização, enquanto a tentação se transforma em um fardo de arrependimento e remorso. O estoicismo nos ensina a sermos racionais, ou seja, sermos capazes de exercer a razão em uma batalha constante contra os vícios. Isso nos conduz a resistir antes de responder impulsivamente e reagir com um comportamento compulsivo a qualquer coisa que nos acontece. Podemos pensar e decidir nossas ações. Os estoicos se referem a essa habilidade como capacidade dominante, pois nos permite avaliar nossos pensamentos, sentimentos e impulsos, discernindo entre aqueles que são bons e ruins, saudáveis ou não saudáveis. Agir com base nessa avaliação nos eleva à condição de seres racionais capacitados a fazer escolhas conscientes e sábias, rompendo as amarras dos vícios e respostas automáticas. Estar preso aos vícios não é fácil, mas lembre-se que mais forte que qualquer gatilho é sua capacidade de pensar. Lembre-se que é impossível que algo aconteça sem seu consentimento. Nas palavras de Marco Aurélio, hoje escapei das circunstâncias difíceis, ou melhor dizendo, rejeitei-as, pois elas não se encontravam fora de mim, mas em minhas próprias suposições. Nenhum evento ou circunstância em si tem o poder de governar nossas vidas sem a nossa permissão. Todas as situações que você enfrenta na vida são externas e elas não têm acesso à sua mente. Essa citação de Marco Aurélio é um lembrete de que somos os mestres de nossas escolhas e reações. A prática do estoicismo nos ensina a identificar o que está dentro do nosso controle e o que não está. Primeiro, precisamos saber diferenciar o que está sob nosso controle e o que não está sob nosso controle. Segundo, nos responsabilizamos pelo que podemos controlar. Está sob seu controle suas vontades, suas intenções, suas ações e como você reage ao que te acontece. Mas você tem liberdade e controle para rejeitar qualquer ambiente e situações que te levem a cair no vício. Por exemplo, você decide parar de fumar, quer acabar com o vício de nicotina. Você não pode exigir que outras pessoas parem de fumar, isso não está sob seu controle. Mas você pode rejeitar frequentar um ambiente em que todos fumem o tempo todo para não ceder e cair em tentação, isso está sob seu controle. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Marco Aurélio chega a uma hora que é necessário se retirar de ambientes, situações e até amizades que insistem em te impulsionar para baixo. Ou você deixa de lado ou ficará conectado a essas situações, sempre preso a seus vícios. Atente-se ao que está à sua frente: ideia, ação, expressão. Marco Aurélio, ao compreendermos isso, podemos rejeitar a influência das suposições externas, resistir às tentações dos vícios e tomar as rédeas de nossa própria vida. Compreender a dicotomia do controle é relativamente simples, mas a sua prática no dia a dia pode ser desafiadora e compassada. Por isso, se cair em tentação, cometer um pequeno erro ou até cometer uma grande bobagem, entenda que isso não muda e compromete a filosofia que você conhece. Isso não significa que a sua capacidade de fazer escolhas racionais tenha desaparecido para sempre. Pelo contrário, foi você que esqueceu dela temporariamente, voltando aos velhos vícios. Mantenha em mente que as ferramentas e objetivos de mudança não são abalados pela turbulência do momento. Faça uma pausa. Recupere o controle sobre si mesmo. Ele está esperando por você. Nas palavras de Epicteto, a alma é como uma tigela de água e nossas impressões são como o raio de luz que incide sobre ela. Quando a água é agitada, parece que a própria luz também está se movendo, mas não está assim. Quando uma pessoa perde o autocontrole,
Não são suas habilidades e virtudes que são perturbadas, mas o espírito em que elas existem. E quando o espírito se acalma, essas coisas também se acalmam. É importante admitir quando cometemos um erro ou falhamos na tentativa de abandonar nossos vícios. Porém, mais importante ainda é levantar a cabeça e seguir em frente. Não podemos mergulhar na culpa. A culpa e o remorso podem facilmente se transformar em uma armadilha mental, uma prisão interna que nos impede de avançar. Por exemplo, quando você quebra a dieta ou acaba comendo demais e passa horas se lamentando, preso ao erro, não faça da culpa e do remorso seu novo ciclo de vício. Isso não é autoengano, não é fingir que a falha não aconteceu, mas sim assumir que aconteceu, pensar e refletir sobre qual ambiente te levou a falhar e por que cedeu mais uma vez, e depois assumir a responsabilidade e seguir em frente. Como Marco Aurélio nos ensina, recupere os seus sentidos, ligue-se de volta e mais uma vez, acorde. Agora que você percebeu que apenas os sonhos o incomodavam, veja esta realidade como você vê seus sonhos, vícios profundos. Abandonar os vícios, sejam eles inofensivos ou profundos, é algo difícil e de uma longa jornada. Se você fuma há 15 anos, não espere largar o cigarro em um dia que acorda determinado. Infelizmente, apenas a determinação sozinha, sem estratégia, sem planejamento e atitudes, não trará resultados. Nada se cria de repente. Fazendo uso das palavras de Epicteto, calcule o tempo que você mantém esse vício em dias. Por exemplo, se fuma há 15 anos, são 5.475 dias mantendo um vício. Esse hábito já está completamente enraizado. Por isso, não se iluda acreditando que apenas uma declaração na frente do espelho fará com que você pare e nunca mais caia em tentação. Comprometa-se, mas comece a agir. Comece mapeando seus vícios, identificando o que você faz antes de praticar. Por exemplo, no caso do cigarro, se costuma fumar sempre depois do almoço, você já sabe que seu gatilho é terminar o almoço. Então, mude sua atividade, faça uma caminhada, algum tipo de exercício rápido, qualquer coisa que quebre esse padrão do seu hábito. Mapeando seus hábitos, você tem em suas mãos os gatilhos que antecedem seus vícios, o que facilitará evitá-los. Criar uma nova rotina que quebre seu padrão de cair nos vícios pode ser muito eficaz. Claro que existem vícios mais profundos, como drogas ilícitas, por exemplo, e infelizmente este vídeo não tem o poder de fazer você parar de usá-las. Isso cabe somente a você. A felicidade do homem depende de si mesmo, como disse Marco Aurélio. É fácil confundir nossa imagem com nossas fraquezas, mas nós não somos nossos vícios. O estoicismo nos encoraja a viver em busca da virtude e a estarmos presentes para vivermos nossas vidas com dignidade. Quando desistimos e aceitamos o vício, não só perdemos, mas deixamos de ganhar. Deixamos de ganhar respeito próprio, deixamos de ganhar uma família, deixamos de ganhar dinheiro e viver em condições financeiramente melhores. Deixamos de mostrar ao mundo nossos dons e talentos. Assumir a responsabilidade é o primeiro passo. Ser omisso e desprovido desse caráter é o pior de todos os destinos. Viver sem amor próprio é passar a vida cedendo a todos os desejos. Podemos somar os pecados por ação, omissão, as traições de confiança e todas as promessas sutilmente quebradas, os dons irrevogavelmente desperdiçados por preguiça, covardia ou descuido. Você é melhor que isso. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com um amigo que precisa. Nos ajude a espalhar esse conhecimento milenar. Agora, para conhecer um pouco mais sobre estoicismo, não deixe de conferir nossa playlist completa que está aparecendo à sua esquerda. Ou, se preferir, assista ao vídeo mais recente do canal à sua direita. Obrigado por assistir.